Olá, amigos. A pecuária brasileira tem nas mãos a oportunidade de se posicionar como referência global em inovação e sustentabilidade. Segundo um estudo realizado pela MIT Sloan Manager Review Brasil, em parceria com a Agrovem, o setor precisa superar desafios históricos para atender a crescente demanda global por proteína animal. Ela está projetada para aumentar em 70% até 2050, impulsionada pelo crescimento da população mundial, que deve alcançar 10 bilhões de pessoas, segundo a ONU. Com um rebanho bovino de 234 milhões de cabeças, o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, mas enfrenta desafios como a baixa adoção de tecnologias por micro, pequenos e médios pecuaristas, que por hora representam mais de 90% do total de 1,37 milhão de pecuaristas ativos no país, dados do IBGE de 2022. Para nos passar mais informações sobre esse estudo, nossa convidada é Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Sloan Review. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigado, Ivariz. Muito feliz de estar aqui para poder falar desse estudo que a gente fez. Primeiro, explica para a gente o que é a MIT Sloan Review. Essa é a revista de gestão de negócios do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é considerado uma meca da inovação, é onde surgem muitas das novas tecnologias, onde surgem conceitos que são muito importantes para explicar a nova economia, como teoria do caos, pensamento sistêmico, um monte de coisa complexa que explica a complexidade do mundo de hoje. E é onde também tem uma visão muito forte de cultura empresarial, de cultura de organização, que se aplica super bem à nossa conversa aqui, que é do agronegócio, né, que tem cultura muito forte no Brasil. Então, o MIT é isso, é essa grande referência no Ocidente, e a gente trouxe para o Brasil e está fazendo os estudos, entendendo a realidade brasileira, né? E o porquê desse estudo? Tem uma coisa que o MIT, sendo essa meca de inovação que lá nos Estados Unidos, ele acaba olhando muito para a economia industrial, para a economia de serviços, comércio, finanças, etc. No Brasil, não tem como você falar de inovação e de competitividade sem olhar para o agronegócio, que é 25%, às vezes chega a 30% da nossa economia. E tem, então, essa separação entre o que é urbano e o que é rural não faz o mínimo sentido, é até meio esquizofrênica, mas ela existe na prática, a gente sabe, né? Tanto que as pessoas são muito mal informadas sobre o que acontece no mundo rural, enfim, tem muita dificuldade aí de entender isso. Então, primeira coisa, a gente foi fazer esse estudo porque é uma parte importantíssima da economia brasileira que a gente tem que entender e ver as oportunidades de inovação nesse universo do agronegócio. A segunda coisa é essa oportunidade de crescimento fenomenal. Você trouxe o dado da ONU, mas acabou de sair, está fresquinho, um estudo da Deloitte, que vai até 2070 e projeta um aumento de produção de calorias. A gente vai ter que produzir 40% mais calorias para alimentar a população mundial do que a gente produz hoje. E o lugar que vai fornecer isso é o Brasil. O principal é o Brasil. O Brasil está em primeiro lugar. Desses 40 pontos percentuais a mais, 18 pontos percentuais devem vir do Brasil. E depois, mais para trás, tem a Indonésia, depois, mais para trás, tem a China. Mas o Brasil é o que salta aos olhos do mundo. Então, a oportunidade de crescimento que tem aí é muito grande. Adriana, e quais foram as bases desse estudo? Mas é uma universidade, né? E embora a revista publique coisas não só da Universidade do MIT, mas de todas as universidades do mundo, inclusive do Oriente, mas tudo é pesquisa.
tudo é pesquisa, o texto não é um texto acadêmico chato, já digo aqui, porque tem gente que tem medo de texto acadêmico, porque muitas vezes é chato. Ele é voltado para negócios, mas ele é todo baseado em pesquisa. Então, a gente está fazendo muitas pesquisas aqui e a gente aplica várias metodologias. Nessa, especificamente, a gente começou com influenciadores do setor. Quando eu falo influenciadores, não pensem em influenciadores em redes sociais, né? Pensem em pessoas que são líderes, são os grandes entendidos do setor. Depois a gente, com base nisso, foi fazer vou falar o termo técnico, uma meta-análise dos estudos sobre o tema para achar os pilares que sustentam esse setor no Brasil e no mundo, enfim, o que dá competitividade, e daí, a partir disso, a gente voltou para os grandes praticantes, quando eu falo praticantes é porque tem uma palavra em inglês que fala isso, né? Mas para quem pensa e quem pratica o agronegócio no Brasil. A gente foi falar com eles, aí, de acordo com esses pilares, vimos quais eram os mais importantes e os entrevistamos sobre esses desafios. Então, o método foi esse método meio quantitativo, meio qualitativo. Você lembra de um exemplo para dar para a gente? Entre as pessoas que a gente entrevistou, por exemplo, tem o Gabriel Cid, da BCZ, né, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, estive lá faz pouco tempo, aliás, a Joanita Karoleski, do Fundo JBS pela Amazônia, o Pedro Parente, a Tereza Vendramini, que eu conheço há muito tempo, não ia falar dela, da Fazenda Jagutinga, o Thiago Parente da iRancho, que é uma startup. O caso do Thiago foi muito legal, porque o Thiago está trazendo esse mundo da tecnologia muito para a pecuária, né? Então, uma das coisas que ele faz, ele tem feito muitas coisas em vários fronts, como de rastreabilidade, por exemplo, mas eu queria trazer o ERP, né, o Sistema de Gestão Empresarial da iRancho, para propriedades rurais, que é muito bacana e que tem uns ganhos assim super interessantes. Tem uns números aqui, eu vou olhar para não falar besteira, mas tem uns números muito legais assim de ganho. Por exemplo, digamos que um pecuarista precisa confinar 1.500 animais. E hoje em dia ele pode levar uns 3 dias para fazer isso. Com um software como o da iRancho, que organiza todo esse processo de confinamento, esse tempo é reduzido para menos de um dia. O que significa reduzir para menos de um dia? Não é só você ser mais eficiente em termos de mão de obra, sei lá, se você tem que contratar trabalhadores temporários, enfim, não é só isso. Isso se reflete em bem-estar animal, em menos estresse dos colaboradores, em menos cansaço do gado e dos colaboradores, e acaba se refletindo em mais sustentabilidade também. Então, uma coisa que parece boba, né, que é um sistema de gestão em que você organiza para não haver duplicidade, para as coisas realmente não ter, enfim, a duplicidade é um dos exemplos melhores, mas tem outras coisas que eles organizam assim, gera benefícios imensos. Você imagina que de 3 dias virar um dia, isso com uma frequência grande ao longo do ano é uma coisa muito bacana, é um resultado muito bacana. Então, esse é um dos casos que a gente conta. Tem zilhões, né? Mas um dos casos é esse. E quais as principais conclusões do estudo? Primeira conclusão é a mais importante, que deixou todo mundo feliz. O Brasil tem sim muita oportunidade nesse crescimento da demanda por proteína animal e por alimentos de uma maneira geral. E por quê, né, que tem muita oportunidade? Se a gente olhar ou ficar lendo só a mídia dos países do norte, né, do mundo, eles estão muito focados em carne alternativa, em carne sintetizada em laboratório, etc. Então, você pode até achar que não, vão conseguir baratear esse processo e o futuro vai ser carne artificial. O que a gente chegou à conclusão nesse estudo é que não tem como não ter carne natural nesse futuro. Tem vários cenários que são trabalhados no estudo. Pode ser um cenário em que a carne natural é mais gourmet e a coisa mais do dia a dia é a carne artificial, mas é um cenário com menor probabilidade de acontecer. E pode ter um cenário em que a carne natural é o padrão,
por ser natural e considerada mais saudável, mais sustentável, melhor para o meio ambiente, etc., porque para produzir a carne artificial gasta muita energia, aí tem várias outras implicações, e a carne artificial é a exceção. Tem até um cenário em que a carne artificial é considerada não tão boa para a saúde e é proibida. Então, seja qual for o cenário, a carne natural está nele. Aí o Brasil tem uma oportunidade muito grande porque tem uma possibilidade de fazer isso, dessa produção, de crescer na produção de carne natural, sem ficar ocupando muito mais território, que outros países não têm. Isso porque a gente tem muita pastagem degradada, você não precisa ficar derrubando as florestas para aumentar a criação de gado. Só isso já mostra que a oportunidade do Brasil, se conseguir lidar com os seus gargalos, com os seus desafios, a oportunidade do Brasil é imensa. Vocês falaram em 3 pilares para promover a transformação necessária aí na pecuária bovina. Quais são eles? Gestão, e quando eu pergunto para todo mundo, mesmo depois que a gente terminou o estudo, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas para superar os desafios é a capacidade de gestão, então gestão é muito importante. O segundo pilar é tecnologia, você falou na introdução, né, da importância da tecnologia, a gente tem que colocar, a agricultura está adiantada em relação à pecuária, nessa digitalização, nessa transformação digital do negócio, e a pecuária ainda, isso é um problema, mas é uma oportunidade, tem muito para melhorar nessa transformação digital. E o terceiro pilar é a siglinha, né, a sigla mágica do momento, que é ESG, que é essa responsabilidade ambiental, social e de governança econômica. O que é isso, no fundo, é sustentabilidade, né? ESG é o novo nome, com novos matizes da sustentabilidade. E aí também o Brasil tem oportunidades imensas, como eu falei, tem muita pastagem degradada, alguns calculam 60% das pastagens degradadas. Se arrumar isso já e conseguir fazer uma combinação com floresta, por exemplo, você já aumenta a sustentabilidade brutalmente, você aumenta a captura de carbono e tal. Com tecnologia, você melhora a nutrição animal, você faz o melhoramento genético, que continua acontecendo, a gente já faz isso muito bem, mas continua acontecendo, e você pode fazer um boi que solte menos gás metano na atmosfera e também seja mais sustentável. E assim com a gestão, você pode, por exemplo, ter líderes que saibam lidar mais com essa questão da comunicação, para a gente não cair vítima. A gente viu, todo mundo viu o que aconteceu agora com o Carrefour francês, né, que o presidente falou que não queria mais carne brasileira, sofreu pressão lá dos produtores da França. Se a pecuária brasileira, os pecuaristas brasileiros soubessem se comunicar melhor, tanto com o público externo, como com esse público urbano interno, que compra esse discurso, não, a gente é o responsável, né? A pecuária é responsável pela emissão, boa parte do problema tem a ver com o boi no pasto, não é verdade. Ou a água está acabando por causa do boi, da água que a pecuária usa, também não é verdade. Enfim, tem muita fake news, para usar um termo do momento, que exige uma capacidade de comunicação da liderança, e isso é gestão. Isso para dar um exemplo só que poderia mexer muito com as coisas. Quando você vê tudo isso numa bacia só, não te parece que em 30 anos a atividade pode descobrir como produzir em lugares, em locais, em regiões que hoje não tem um único boi, por exemplo, ou um carneiro, alguma coisa do tipo? Quando você fala de tecnologia, gestão e sustentabilidade? Pode, mas eu acho que antes de fazer isso, pode, estou pensando do jeito que tem na agricultura, fazenda vertical, poderia ter criação vertical, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Mas isso poderia nos fazer perder uma vantagem que a gente tem, por exemplo, em relação aos Estados Unidos,
que já deixaria o gado mais confinado, né? E um dos grandes atrativos do nosso gado, que os torna mais sustentável e mais saudável, é o fato de ser boi solto no pasto. Então, tem prós e contras. Por exemplo, isso aí. Mas eu acho que não precisa. 60% de pastagem degradada, só cuidando disso com um pasto que já tem, e dá para cuidar, tem tecnologia para isso, tem recursos para isso, não é tão caro quanto você pensa que é. O Banco do Brasil acabou de fazer um programa de linha de crédito aí muito interessante para fazer isso. Então, tem muita oportunidade antes da gente pensar na inovação, nesse tipo de inovação. Tem outras inovações mais fáceis para fazer. Sabe aquela coisa de colher os frutos mais baixos primeiro, que estão mais maduros, tal? A gente tem os frutos mais baixos e mais maduros para colher em 30 anos. Em 30 anos tem muita coisa para fazer ainda que a gente não fez, tem muita lição de casa. Então, mas acho que pode acontecer um monte de coisa. O céu é o limite, né, com a questão tecnológica, né? É incrível isso. É isso que me entusiasma e que entusiasma a gente da MIT Sloan Review. E da Agroven também. Quais as nossas principais vantagens? Entre o público urbano, uma das coisas que o pessoal reclama muito de pecuária, e por isso que às vezes tem discussões e discordâncias nessa área, é que a nossa pecuária não tem muito valor agregado, né? Porque não há muita industrialização na nossa pecuária ou na nossa agricultura, né? Do agronegócio de uma maneira geral. Aí tem o Alisson Paulinelli, que foi nosso ministro da Agricultura, que falava o seguinte: mas o mercado não quer produto processado, eles conseguem processar lá. O que o mercado está buscando, o que o cliente está buscando é o produto in natura, que é o que o Brasil tem e que outros países não têm. Então, por que a gente não olha, e esse é um dos mantras da nova economia, por que a gente não olha para o que o cliente quer? Uma das coisas que se fala assim, centralidade do cliente, tem uma expressão em inglês, customer oriented, você tem que ser orientado ao cliente. Tal. E quando chega na hora de discutir uma coisa que a nossa agricultura e a nossa pecuária são orientadas ao cliente, aí o pessoal esquece isso e fala, não, a gente não consegue agregar valor. É outro jeito de agregar valor. Existe outro jeito de agregar valor. Um dos jeitos, por exemplo, é provar essa sustentabilidade, e aí eu entro no que eu tinha começado a falar. A gente sempre viu como uma desvantagem as nossas regras, as nossas regulações ambientais, como muito limitadoras do que a gente faz e como uma desvantagem. Só que, na verdade, para vender esse produto e para agregar valor e para poder cobrar mais pelo gado que a gente tem, pela carne que a gente vende, ela é uma vantagem, porque hoje a gente consegue vender com selo, com certificação, de uma maneira comprovada, com dados, né? Com dados, a palavra dados é muito importante na nova economia, com dados, a pecuária sustentável. E muito poucos países conseguem fazer isso. Então, essa é uma vantagem gigantesca do Brasil. A outra é ter toda essa lição de casa para fazer que pode transformar gargalo em vantagem. Um simples exercício de gestão, tecnologia e foco em ESG pega todas as desvantagens que a gente teria, como as pastagens degradadas, e transforma em vantagens. Então, isso também seria uma coisa sensacional. Além disso, a gente tem melhoramento genético, e tem também todo o trabalho da Embrapa com pastagens, tem o trabalho de nutrição animal, tem etc. A gente tem muita expertise no Brasil, que todo mundo vem aqui aprender. Muita expertise em todas essas áreas do agronegócio. O que a gente não tem, por exemplo, na inteligência artificial, que a gente que copia os outros, né? A gente faz as aplicações em cima da tecnologia dos outros. No caso do agronegócio, a gente tem muitos dados. A gente pode não estar coletando os dados direitinho, mas se a gente começar a coletar os dados direitinho, a quantidade de dados que a gente tem
para fazer o que a gente quiser, os dados usados junto com a tecnologia são matadores, no bom sentido, né? A gente tem isso também. Então, as vantagens do Brasil são imensas, tanto que esse estudo da Deloitte que eu acabei de citar coloca o Brasil disparado como o grande, e não é só na pecuária, também na agricultura, como o grande provedor nesse aumento de consumo que vai acontecer. Não tem como escapar disso. A única maneira de escapar era se começasse a ser feito tudo em laboratório. E o que o estudo mostra para a gente é que não tem cenário possível em que tudo vai ser feito em laboratório. A carne, os vegetais, tal, isso não vai acontecer. Então, nós temos a água também, eu não falei da água, né? A água é uma grande vantagem nossa também. Para a gente finalizar, eu queria que você desse um resumo, fosse assim bastante objetiva, em falar quais são os nossos gargalos e qual é a nossa lição de casa. A gente tem um tempo de abate ainda demorado, né? Em média, 35 a 36 meses. O que dá para fazer? Dá para ir para 18, 19 meses. Olha a diferença, né? E o aumento de produtividade que pode vir disso. O que significa isso? Também, não só aumento de produtividade, mas a produção mais sustentável, porque você reduz o tempo, reduz a emissão de carbono, né? Então, a possibilidade aí é muito grande. Para isso, precisa de gestão, nós precisamos de líderes melhores no agronegócio, né, na pecuária, líderes que não pensem só, eu já estou ganhando dinheiro desse jeito, por que eu tenho que fazer mais esforço ou investir? Eu ganho dinheiro, a minha terra está valorizando, eu não preciso fazer isso. Então, você precisa mudar um pouco a mentalidade, não são todos os líderes que pensam isso, lógico, longe disso, tem muito líder avançado no setor, mas muito líder ainda pensa isso. Então, precisa ter uma formação melhor de liderança, a educação melhor da liderança, a gente fala bastante disso no estudo, e precisa ter essa comunicação para derrubar essas barreiras, tem que derrubar a barreira com o nosso mercado interno urbano, que são os consumidores do que a gente produz, e tem que derrubar a barreira com o norte global, que acha que a gente é poluidor, que quer colocar um monte de medida protecionista, que faz o possível para dar uma boicotada no que a gente está fazendo aqui, trabalhando muitas vezes com fake news, e não acho que é tudo má intenção, deve ter muita desinformação mesmo, ignorância, não acho que é tudo má vontade, mas dá para fazer isso. E eu queria falar uma coisa que é apaixonante, que todos os nossos entrevistados, nossos interlocutores falaram, que é essa tendência à integração lavoura, pecuária, floresta, que é uma solução altamente sofisticada e que a gente no Brasil tem mais chance de aplicar, junto com a economia circular também, né, que é outra coisa que a gente tem uma facilidade maior de aplicar do que muitos outros países. Então, essa oportunidade é muito grande, falando resumidamente. Adriana, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado, Ivariz. Muito feliz de estar aqui para poder falar desse estudo que a gente fez. Eu falei aqui com a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Sloan Review. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. E no começo do ano, chega o Anuário 2025, a mais completa varredura editorial da pecuária bovina do país.